pessoal! Boa noite! Desculpem o atraso, que deu um problema técnico. Mari, Suelen, Isabela, tudo bem com vocês? Estão me escutando? Não posso ir, amor, fazer uma live. O que era? Camila, foi? Já. Então vou ver com a aula dela. Estão me escutando, pessoal? Tá tudo certo? Boa noite a todos. Alguém me dá um sinalzinho aí de que estão me escutando. Obrigada, Mari. Vamos entrando, né? Vamos entrando. Convidem as amigas, micropigmentadoras, colegas de trabalho, profissão, né? De colegas de profissão, que tem bastante coisa legal para falar para vocês. Então tá, gente. Eu gostaria de saber primeiro, né? Eu gostaria de saber também muito sobre as dúvidas de vocês em relação aos pigmentos orgânicos e inorgânicos, né? O que vocês, qual é a dificuldade de vocês discernirem a diferença, né, da empregabilidade de um pigmento para outro, né, nas técnicas de micropigmentação, que eu vejo que é a principal dúvida aí dos profissionais, em que situação usar tal pigmento, em que situação usar o outro pigmento, né? Uns profissionais dizem que um pigmento é melhor que o outro, né? O que eu discordo completamente, porque ambos pigmentos, né, são maravilhosos, né? É uma questão de empregabilidade mesmo, é uma questão de adaptação. O pigmento inorgânico, ele tem uma característica diferente, né? Principalmente quem entrou na micropigmentação há pouco tempo, né? Que ainda não trabalhou com pigmento inorgânico, não pegou a fase em que só existia pigmento inorgânico para trabalhar. Então, realmente já entrou na fase da micropigmentação em que já tinha os pigmentos orgânicos, que são mais fácil realmente de trabalhar. Então, eu gostaria de saber também as dúvidas de vocês. Gostariam que perguntassem bastante para que eu possa tirar todas as dúvidas, né, as dúvidas de vocês dentro do que eu puder ajudá-los. Eu quero estar respondendo aqui para vocês na live, tá? Eu trouxe alguma explicaçãozinha assim básica, mas eu não sei se vai sanar todas as dúvidas de vocês. Por isso eu gostaria que vocês participassem. Tá subindo aí o número de gente, vamos convidando o pessoal. Tá, eu recebi algumas dúvidas ali, gente, na caixinha de pergunta, tá? Porque hoje de manhã eu coloquei ali nos stories, deixando a caixinha para as pessoas perguntarem qual é a dificuldade que ainda tinham, tá? A maioria, teve bastante perguntas, a maioria delas era relacionada à mesma situação, tá? Em que momento usar pigmento inorgânico, né? Por que existe então pigmento orgânico e pigmento inorgânico? Qual a diferença entre eles e em que situação, né, identificar qual pigmento utilizar? Tá? Uma coisa que eu queria relatar para vocês, assim, ó, até pouco tempo eu só usava pigmento orgânico, tá? Por quê? Porque eu achava mais fácil a fixação dele momentânea ali, né? Quando a gente tá fazendo a micropigmentação, ele pega muito rápido, tá? Então eu achava muito mais fácil trabalhar com pigmento orgânico, tá? Até eu experimentar o pigmento inorgânico, aguardar os primeiros resultados e me apaixonar pelo resultado, tá, gente? Porque eu gosto muito do resultado cicatrizado do pigmento inorgânico, tá? Por quê?
porque eu via uma certa mudança de estabilidade de cor do pigmento inorgânico, tá? Não é uma cor muito estável, tá? Então, tinha situações em que dava muito certo, né? Eu sempre gostei, amei, amo os pigmentos da Nuance, qualquer uma das duas linhas, tá? Não tô desmerecendo mais os pigmentos orgânicos de forma alguma, porque eu sempre digo que um não substitui o outro, é uma questão de identificar a situação mais propícia para um pigmento e uma situação mais propícia para o outro pigmento, tá? Então, não estou mais desmerecendo o pigmento orgânico de forma alguma, eu uso muito ainda também, mas nas situações em que requer a utilização de pigmento orgânico. Tá? Mas depois que eu passei a identificar isso, o resultado dos meus trabalhos mudou consideravelmente, gente. Porque antes era como se fosse uma roleta russa. Horas o resultado ficava muito bom, horas ficava mais ou menos e horas não ficava bom. E eu não entendia por quê, né? A técnica era a mesma, eu usava a mesma lógica para tudo, a questão da colorimetria, eu usava a lâmina certa, a agulha certa, tudo estava perfeitamente correto em todas as situações, só que os resultados vinham diferentes, tá? Então, o que me levou a identificar isso, tá, gente? Então, realmente se eu estou trabalhando da forma correta, com o pigmento correto, com a técnica correta, os dois pigmentos são de altíssima qualidade, então o que estava modificando e alterando os meus resultados, né? Era simplesmente a pele da minha cliente, né? Que é o que a gente chama aí que a gente sabe que a micropigmentação não é uma ciência exata, né? Depende de muitos fatores para que a gente alcance um bom resultado. E uma delas, gente, é muito relativo à pele da nossa cliente. Então a gente precisa identificar em que situação usar um pigmento para aquela pele e em que situação usar o outro tipo de pigmento para aquela pele, tá? Não que a gente vá mudar a técnica, talvez a gente precise sim mudar a forma um pouquinho de trabalhar, porque os pigmentos, eles têm uma diferença grande de viscosidade, né? Tá aí a dificuldade de muitos profissionais aderirem aos pigmentos inorgânicos, porque acham mais difícil trabalhar com ele. E ele é, de fato, mais difícil, até você pegar o jeitinho certo e até você conseguir se adaptar com ele, tá? É muito questão de adaptação, tá? Então, assim, gente, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? As características do pigmento orgânico e dos pigmentos inorgânicos, tá? Partindo do fato em que o pigmento inorgânico, a gente não tem uma gama de cores, né? A gente só tem aquelas 3 cores principais, 4, né? Com o branco, que é o amarelo, é o vermelho, é o preto e é o branco, né? O nosso dióxido de titânio, tá? Cláudia quer saber quais as cores coringas. O pessoal da Nuance, Protein, quem tiver por aí pode ir respondendo para mim também, por favor. Tá, gente? Então, assim, ó, então essas cores, tá? Nós temos essas 4 cores, tá? Só que os pigmentos inorgânicos, eles são pigmentos de origem mineral, né? São pigmentos que vêm dos óxidos de ferro. E o que isso vem nos remete? As cores de ferro, né? As cores de ferrugem. Então, por isso que os pigmentos inorgânicos possuem uma característica de cor também bem diferente, tá? Nós temos o nosso amarelo, que eu vou mostrar para vocês, tá? Que é o nosso modificador, desculpa, o nosso apricot, que vem a ser o nosso laranja, para vocês verem que diferença que ele tem do nosso laranja, do nosso orange, da cor orgânica, tá? Aí eu vou começar a explicar para vocês por que em determinadas situações eu uso esse laranja, tá? Que mais parece um terracota, né? Aqui dentro a gente tem 2 CI, tá? A gente tem o vermelho e a gente tem o amarelo, né? Teoricamente, ele era para ser a mesma cor do nosso orange, né? Olha a diferença de um tom para o outro. Porém, essa aqui é de origem inorgânica, né? Mineral, e essa é de origem sintética,
tá? Os nossos pigmentos orgânicos. Então, gente, eu vou mostrar para vocês a diferença que um pigmento tem do outro. Isso, aí ele tá falando ali, nós temos essas cores dos inorgânicos, gente, a gente tem ela pura, as cores geradoras, que é para quem gosta de fabricar o seu próprio castanho, né, que é muito bom também, dá para brincar bastante com as cores, protocola, cria suas próprias cores, dá nome se quiser também, né, pra gente ter sempre uns parâmetros. Ó, eu vou mostrar para vocês, olha a diferença, né, do nosso, digamos, laranja, da cor inorgânica e o nosso laranja da cor orgânica, tá? Esse pigmento aqui, gente, ele é muito bom, tá? Eu gosto muito, por quê? Porque ele aquece sem clarear o pigmento, tá? Esse aqui, por ele ser uma cor mais luminosa, os pigmentos orgânicos, ele tem essa característica, eles são mais luminosos, né? O amarelo é um amarelo canário, é um amarelo vivo, é um amarelo luminoso. O amarelo da linha orgânica é um amarelo ocre, é um amarelo queimado. Por isso que ele dá essa característica de mais terroso, de mais terracota, tá? Os pigmentos inorgânicos, eles têm mais poder de cobertura, justamente por isso, por ele ser um pigmento mais opaco, tá? E o pigmento orgânico, ele já é mais claro e te dá mais luminosidade, tá? Então, a gente tendo, de fato, essa característica compreendida, a gente já pode associar em que tipo de pele, em que tipo de situação eu vou usar esse pigmento, em que tipo de situação eu vou usar esse pigmento, né? Aquela sobrancelha que eu quero dar mais cobertura, que eu não quero deixar com tanta transparência. Qual pigmento que eu vou utilizar? Né? Para na hora de fazer, a hora que a gente vai fazer uma neutralização, eu não quero clarear muito aquele cinza, eu quero aquele azul, né? São as cores que a gente usa nesses casos. Qual é a cor que eu vou usar? Né? Então a gente começa a compreender por esse lado, a gente precisa conhecer as características de cada um dos pigmentos, da natureza deles, né? Para depois saber em que situação empregar. Tá? Os pigmentos orgânicos, gente, eles duram menos na pele, tá? Os pigmentos inorgânicos duram mais. Eu também amo nuance, tá, gente? Assim, ó, então, em que situação a gente vai escolher, tá? O pigmento, esse aqui são o laranja, tá? Então, a gente já pode entender em que situação a gente vai usar o laranja de uma natureza, em que situação a gente vai usar a outra. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora os nossos castanho escuro, tá? Que é também, eu adoro o Timor da linha inorgânica e adoro o Rude da linha orgânica. Tem situações em que eu uso o Timor e tem situações em que eu uso o Rude, tá? O Rude, gente, já é um castanho já um pouco aquecido, tá? Ele não é um castanho... Oh, meu Deus, tá no final. E o Timor, gente, também é um castanho escuro, só que ele não é aquecido, tá? O Timor eu sempre aqueço, apesar dele apresentar uma característica bem avermelhada, bem quente, digamos assim, tá? Se tu olhar o frasquinho dele, tu vai enxergar ele mais aquecido do que o Timor, do que o Rude, perdão. Tu vai dizer o contrário. Se tu olhares aqui no frasquinho, tu vai me dizer o contrário. Não, Geise, o Timor é aquecido e o Rude não é, né? Isso é o que eu estou vendo aqui no frasco. Só que não é assim, gente. Lembrem-se que os inorgânicos são feitos de óxidos de ferro, vão ter sempre característica aquecida. Sempre lembrem da ferrugem, sempre lembrem do que remete à ferrugem, tá? E o Rude, que é o nosso sintético, ele já é aquecido, né? Então, gente, ó, se vocês olharem aqui, ó, esse aqui é o Rude e esse aqui é o Timor. Os dois aparentemente parecem ter as mesmas características, tá? Porém,
O rude, dependendo do tipo de pele que tu empregar ele fica com um resultado com uma cor mais fria. E o inorgânico não fica, gente, com a cor tão fria, também porque a gente aquece ele para usar. Mas mesmo assim, ele cicatriza num tom de castanho bem neutro, por isso que eu gosto muito de usar. Tá? As sobrancelhas que eu tenho feito com eles, tá? São as pessoas de fototipos altos, por exemplo, pessoas de fototipo 4, fototipo 5 e fototipo 6. Se a gente pegar o orange e aquecer o rude para usar nessas clientes, ele vai clarear, tá? Porque o nosso orange tem bastante amarelo. A gente pode sim, eu também peguei esse hábito e tô gostando muito dos resultados misturando as duas naturezas de pigmento. Por quê? Porque a gente encontra um equilíbrio entre os dois fazendo isso. A gente encontra uma neutralização, que é sempre aquilo que a gente deseja, né? A gente quer sempre encontrar o equilíbrio. Quando a gente neutraliza, a gente quer encontrar um castanho neutro. Quando a gente, enfim, é tudo uma questão de equilíbrio na micro. Então, quando a gente mistura os dois, a gente quebra aquela dificuldade de implantar o pigmento e a gente consegue uma cor equilibrada misturando as duas naturezas, tá? Então, eu utilizo muito o rude e o Timor junto, tá? Aí, em que situação eu mudo a proporção? Dependendo do tipo de pele em que requer pigmento inorgânico, eu uso um pouco mais do inorgânico para menos do orgânico e vice-versa, tá, gente? Então, é sempre dessa forma que eu trabalho. Os pigmentos inorgânicos que eu mais uso, posso usar 5D Rude, 5D Shasta, sem precisar do laranja. Sim, o Shasta, na verdade, ele é uma cor já mais aquecida. Tu vai conseguir aquecer o rude com ele. Só que, claro, proporção 50%, tu vai obter uma cor bem clara, né? O Estúdio Cida ali tá perguntando. O rude, ele já é aquecido, tá? Mas eu sempre gosto, Geise, sempre gosto de aquecer um pouquinho mais. Eu coloco pelo menos uma cor do orange, tá? Só que fazendo isso, ele dá uma clareadinha, porque ele tem bastante amarelo, tá? Acho que a mistura deve ficar top, a degradação maravilhosa. Isso mesmo, Débora. Pode misturar. Gente, se vocês forem ver aqui os vidrinhos, tá? Peguem os frasquinhos de pigmento. Já tem na composição deles a natureza orgânica e inorgânica misturado. Nosso Yellow Repair, por exemplo, ó, nós temos aqui 4 CIs, tá? 2 são orgânicos e 2 inorgânicos. Então, não existe nada que comprove que não possa misturar, tá, gente? Por quê? Porque a gente encontra o equilíbrio justamente. Eu gostava de uma característica do pigmento orgânico, que era a facilidade de implantação, e eu gostava do resultado cicatrizado do orgânico. Eu tenho resultados excelentes em fototipos altos, em que não fica vermelho, né? Tem pessoas que dizem que o pigmento inorgânico fica vermelho, devido à questão da natureza dele, ele não fica vermelho, ele não fica cinza, ele não fica com a cor rusque-fusque, gente, fica um marrom castanho lindo, é só a gente saber misturar ali e fazer a proporção. A mesma coisa eu faço com o Bali. O Bali é o nosso castanho médio da linha inorgânica, né, que é o que eu uso muito quando eu vou misturar ele, eu misturo com o Shasta. Quando eu quero alcançar um castanho médio ou até mesmo um loiro escuro, né? O Shasta também atende um loiro escuro. O que eu faço? Eu uso ou o Bali, dependendo da situação, ou o Shasta, ou os dois juntos. Porque pode misturar, tá, gente? Então, assim, ó, não tenho medo de comprar os dois tipos de pigmento, porque, né, pensando na questão de que você não vai usar, de que vai vencer e tu vai ficar lá dentro do vidrinho, né? Não, dá pra usar sim, dá pra usar, dá pra misturar, fica uma mistura linda, um resultado lindo, 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 lindo. E o pigmento inorgânico, gente, tem uma fixação perfeita, perfeita. Ele fixa mais do que o orgânico, pelo menos os meus resultados têm apresentado isso. Fixa mais do que os orgânicos, tá? Não dá retoque, tá? Olha a diferença entre o Bali e o Shasta. Não sei se vocês conseguem ver.
é praticamente nenhuma de tonalidade, assim, vendo eu não saberia distinguir qual que é qual, tá? Então, o que eu faço? Eu misturo essas duas cores para ter o resultado cicatrizado do inorgânico, né, com a facilidade de permeação e implantação do orgânico. Tá, gente, assim, ó, e em qual situação que eu prefiro usar um, ou eu prefiro usar outro, ou eu prefiro misturar e vou dosando a proporção, tá? Vamos raciocinar a questão daquela questão lá onde a gente estuda fototipos, a gente estuda colorimetria, temperatura de pele, né, em qual usar um e qual usar outro, tá? Então, visto e conhecido que os pigmentos têm essa característica diferente, em que o orgânico, ele dá uma leve esfriadinha, tá? Na pele, dependendo da pele, e o inorgânico dá uma leve avermelhadinha, dependendo da pele, tá? Então, a gente mistura os dois, dá o equilíbrio perfeito. Mas em qual situação que eu prefiro usar inorgânico? Justamente naquelas pessoas em que a gente sabe que tem uma predisposição a cinzentar o pigmento, a esfriar o pigmento, né? Não digo acinzentar, esfriar. Porque o pigmento, gente, tem vários fatores em que pode fazer com que o pigmento esfrie, né? A questão de profundidade principalmente, né? Pesou a mãozinha ali, o pigmento já entra numa zona de refração de luz, já não reflete mais a cor que a gente colocou ali dentro da pele. Já fica aquela cor fria, né? Por mais que a gente coloque uma cor bem aquecida, ela sempre vai parecer mais fria se a gente pesar a mão. Então, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando justamente da temperatura de pele da cliente, tá? Então, em pessoas, por exemplo, peles muito translúcidas, né, em que o pigmento sempre dá uma esfriadinha, porque ele tem muita luminosidade. Então, nesses casos, eu coloco o pigmento que dá uma coberturazinha maior, para parecer que aquele tecido é mais opaco, né? Em peles de pessoas idosas, gente, que já tem um metabolismo bem lento, né? Aquele pigmento talvez dure o resto da vida daquela senhorinha. Para que não sofra aqueles processos de degradação e alteração de cor devido ao tempo que o pigmento está na pele, eu coloco pigmento que então permaneça com uma situação mais bonita por mais tempo. A gente tem que pensar nesses casos a longo prazo. Como que essa senhorinha vai estar com esse pigmento há 3 anos na pele? Daqui a 3 anos vai estar lá. Pode ter certeza. E como que ele vai estar se a gente botar pigmento orgânico? E como que ele vai estar se a gente botar pigmento inorgânico? Então, em peles de senhora, pessoas mais idosas, eu também sempre prefiro trabalhar com uma proporção maior de inorgânico, tá? Porque ele tem uma degradação mais bonita, digamos assim. Em pessoas fumantes também, que tem aquela predisposição a deixar o pigmento com a cor mais fria, também prefiro usar pigmento, a misturinha em maior proporção do inorgânico. Pessoas que têm problema de tireoide, né, que entra aquela mesma questão do metabolismo lento ou metabolismo acelerado, daí depende qual é o problema que a pessoa tem. Lembra aí, gente, que a gente tem a fichinha de anamnese, a gente pergunta se a pessoa fuma. A fichinha de anamnese, gente, não é só pra gente pegar a assinatura da cliente e botar na gaveta e não ler as informações. A gente tem para isso que serve aquelas perguntinhas, para que a gente possa identificar o pigmento que a gente vai usar, a técnica que a gente vai usar, né? Então, para isso que servem essas coisas. A gente precisa saber estudar de tudo um pouquinho para alcançar, e como eu falei, depende de vários fatores para alcançar um resultado legal. Então, nesses tipos de pele, gente, eu sempre utilizo pigmento inorgânico, tá? Dependendo da técnica, tá? Fios, por exemplo, eu sempre coloco uma proporção maior do orgânico, tá? Principalmente se é para trabalhar com a lâmina, que é mais difícil de implantar pigmento inorgânico, tá? Porque a lâmina, gente, como a nossa pele, nosso manto hidrolipídico que a gente fala, nossa primeira barreirinha da pele em que a gente rompe com a lâmina, ela é composta de água. Então, também tem água aqui, né? Então, ela é difícil de fixar o pigmento ali, porque justamente a viscosidade do pigmento inorgânico, se vocês verem, ele é um pigmento mais oleoso, é um pigmento tem uma viscosidade diferente do pigmento orgânico. Então, ali a gente fica mais difícil de trabalhar. Tem como trabalhar? Tem sim, é só uma questão de adaptação,
tá? Passa a lâmina mais devagarinho, deixando aquele pigmento escorrer mais lentamente para dentro da incisãozinha ali do cortinho, né? Não passa, trabalha dessa forma, mais devagar, tenta fazer uma única passada também, né? Então dá para trabalhar, dá, mas tem uma dificuldade um pouquinho maior com a lâmina. Já com um dermógrafo para fazer fios, com uma técnica de injeção de tinta, ela pega mais fácil, né? Onde tu injeta a tinta lá, ela pega mais fácil com o dermógrafo. Quem trabalha com dermógrafo consegue trabalhar com pigmento inorgânico. Com a lâmina é um pouquinho mais difícil, tá? Shadow, eu tô gostando muito dos pigmentos inorgânicos, porque os minhas shadows sempre davam uma leve esfriadinha e agora estão ficando os castanhos perfeitos, tá? Eu gosto de trabalhar shadow com transparência, mas não com muita transparência, tá? Porque eu acredito que aquele resultado muito transparente é retrabalho, dá retoque. Eu gosto de trabalhar no meio termo, tá? Em que eu sei que vai dar pouco retoque, não adianta a gente pensar só na foto, só no logo depois ali, não pensar no que vai ficar bom para nossa cliente, tá? Então eu gosto de trabalhar esse meio termo. Se tu quer fazer pixel bem visível, gente, se vocês querem fazer pixel bem visível, agulhinha de uma ponta, então trabalhem com pigmento orgânico, tá? Por quê? Porque o pigmento orgânico ele é mais fácil de pegar na pele. Tu quicou na pele, já tá pronto. O pigmento inorgânico tu tem que malhar um pouquinho mais e ele dá, né, tem uma característica de mais cobertura. Então vai ficar aquele shadow mais sombreamento mesmo, não efeito pixel, tá? Gente, eu tô falando demais, me interrompam e me perguntem. Fiz 2 e não pegou o inorgânico. A perguntinha da Amanda. Amanda, tem que ver por que não pegou, tá? Porque pigmento inorgânico, muito difícil não pegar. Talvez tenha sido a forma que tu executou a técnica. Como ele é um pigmento mais dificilzinho de trabalhar, tem que ter um pouquinho mais de... como eu falei, é só uma questão de adaptação. Depois que vocês descobrirem a forma certinha de trabalhar com inorgânico, vocês não vão mais querer abandoná-los, tá? De repente você fez muitas passadas, né? Traumatizou um pouquinho mais a pele, fez com que não pegasse. Mas eu vou te dizer que não teve uma sobrancelha sequer que eu usei pigmento inorgânico e que não fixou. Pigmento orgânico já aconteceu, pigmento inorgânico nunca. E tem que ver qual pigmento que você está utilizando também, tá? Gente, vão me perguntando aí. O anestésico tem problema de alteração de cor? Não, o anestésico não altera a cor, tá? Eu não sei qual anestésico você usa. Eu uso o calmantezinho ali antes de fazer a sobrancelha. Dificilmente eu uso o anestésico durante, tá? Eu tenho muito receio em tudo que é utilizado na pele aberta, gente. Tenham cuidado com anestésicos, principalmente com anestésico com epinefrina, né? Que é a que a maioria usa, porque faz vasoconstrição, né? Então, usem com cautela. O anestésico, ele dá uma enrijecida na pele. Isso a gente sabe, ele deixa a pele um pouco mais emborrachada. Então, se você está trabalhando com uma pele que já tem essa característica principalmente, porque tem umas peles, gente, que parece que é pura queratina, né? Que a gente estica aquela sobrancelha e parece que sempre tem um pouquinho mais para esticar ainda. Esse tipo de pele, gente, não usem anestésico, senão vocês não vão conseguir trabalhar. Pode misturar orgânico com inorgânico, Débora, sem medo de errar, tá? Posso te garantir que os resultados vão ser fantásticos. Epinefrina é perigoso e muito, gente, cuidado. Lábios, gente, pigmentos orgânicos, por quê? Pigmento orgânico, os orgânicos têm uma vasta gama de cores, né? O orgânico a gente tem azul, amarelo, vermelho, laranja, enfim, né? A gente tem, consegue fazer N cores através das cores primárias, a gente consegue gerar várias cores. Com os inorgânicos, gente, a gente só consegue gerar tons de marrom.
né? Os inorgânicos já existem há muito tempo, gente. Não sei se vocês conhecem alguém que tem tatuagem muito antiga, assim, mas eu digo muito antiga, que antigamente não existia pigmento orgânico. Até mesmo as tatuagens eram feitas de pigmentos inorgânicos, de uma forma mais arcaica, claro, né? Naquela época não existia a tecnologia que existe hoje, mas as tatuagens eram feitas, a mais colorida que tu podia ver era só dessas 3 cores. 4 cores, era preto, branco, amarelo e vermelho, era só as 4 cores. Então com essas cores a gente não consegue fazer um cardápio de cores lindas para lábios, né, que nem os que a Nuance tem, por exemplo. A gente só consegue fabricar castanhos, a cor mais colorida que a gente consegue é essa, gente. Então isso não dá para botar em lábio, né? Então orgânico, gente, sempre para lábios é pigmento orgânico. Tá? E também pela facilidade de implantação, eu acredito que lábio, mucosa, seria muito difícil implantar pigmento inorgânico. Tá, outra coisa, gente, outra perguntinha, tá? Que provavelmente vocês também queiram saber, que eu recebi ali no direct, tá? Na caixinha de perguntas. É aquela coisa que sempre disseram que pigmento orgânico fica cinza e pigmento inorgânico fica vermelho, tá? Isso não é verdade, tá? Porque existe várias coisas que rondam o resultado, então não dá pra gente pôr culpa na natureza do pigmento. Talvez tenha sido a mão, talvez tenha sido a técnica, a pele da cliente, a saúde da cliente, muitas coisas, tá? Mas falhou aqui. Mas, teoricamente, tá? E a gente precisa, sim, se agarrar e ter um estudo teórico por trás de tudo, né? A gente tem a nossa vivência, a nossa prática, o nosso feedback do nosso trabalho. Claro, é muito importante a gente conseguir adequar a nossa técnica à teoria. Tá? Existem sim estudos que falam que a degradação dos pigmentos são diferentes, tá? Por isso que acontece essa diferença de cor, tá? Teoricamente, gente, os pigmentos inorgânicos, por que eles têm um tom mais avermelhado que os pigmentos orgânicos? O resultado, não digo avermelhado, mas aquecido. Por quê? Porque, teoricamente, a degradação do pigmento é feita de forma diferente no nosso organismo, né? A gente sabe que o pigmento é um pó, né? A gente tem o veículo, os umectantes, né? Que fabricam, que toda essa misturinha, né? Resulta na nossa tinta. Mas o pigmento a gente sabe que é o pó que vai ali dentro, né? E a gente sabe que a sobrancelha, o pigmento na pele, ele vai degradando, ele vai clareando, desbotando, até que ele se suma por completo, né? Isso é o que deveria acontecer em todas as micropigmentações. Às vezes não acontece por N fatores, mas enfim. E por que os resquícios, digamos, de cada um desses pigmentos tem característica diferente? Justamente porque o nosso organismo elimina eles de forma diferente, faz a leitura daqueles pigmentos de forma diferente, considerando o peso de cada cor, tá, gente? Então, assim, ó, na linha orgânica, a primeira cor, qual é aquela cor? Vocês já estudaram isso na colorimetria, na pigmentologia. Qual é a cor mais leve que tem na nossa composição do nosso castanho? Vamos ver quem que vai responder aí. Ninguém sabe? Não acredito. Qual é a cor mais leve, gente, que tem na composição do nosso castanho orgânico? O amarelo, isso aí, tá? O nosso amarelo é a cor em que o nosso organismo, ó, manda ver, tá? Manda chispar, tá? Depois do amarelo, qual é a segunda cor? Qual é a segunda cor, gente, depois do amarelo? Ó, as cores dos orgânicos, as nossas cores primárias, amarelo, vermelho, preto e branco, né? O preto hoje substituiu o azul, o branco. Então, a segunda cor é o vermelho. Então, o vermelho, que tem segundo lugar aí de peso, né, na composição da nossa tinta, e ele vai embora por segundo. Que cor que restou na nossa composição do nosso castanho?
Duas cores. Que cor que restou, gente? Né? Restou o nosso preto e o nosso branco. Que cor que preto com branco, que cor que isso fica, gente? Que cor que gera preto com branco? Azul não tem mais na composição de tinta. Cinza, gente, cinza, isso mesmo. Por isso que os pigmentos orgânicos têm essa característica de deixar um resultado levemente acinzentado, tá? Umas micros ficam muito cinza, mas isso é erro, tá? Erro de técnica, erro de peso de mão, erro de tudo, tá, gente? É normal, gente, ninguém errou neste momento. A sobrancelha, enfim, fica levemente acinzentada justamente por isso, tá? Por causa da degradação e pela característica de pele da cliente, tá? Para evitar isso, é onde a gente entra com o pigmento inorgânico. A gente identificando que aquela pele tem uma predisposição a ocorrer isso aí, a gente já faz a micropigmentação com o pigmento inorgânico, gerando e obtendo essa neutralidade, evitando que isso aconteça, tá? Então é assim que a gente trabalha com o pigmento orgânico e com o pigmento inorgânico, tá? Já o pigmento inorgânico, gente, tem uma degradação diferente, tá? O amarelo não é o que tem peso mais leve, tá? Quem vai embora primeiro é o preto, para depois o amarelo, para depois, por último, o vermelho com o branco, que os dois juntos dá aquela cor vermelho claro, tá? Aquele resquíciozinho avermelhadinho na pele, tá? Então, em que situações eu uso o pigmento inorgânico? Em peles que tem tons mais quentes, mais frios, que eu quero justamente dar essa neutralidade, tá? Evitando que isso aconteça. Então, a gente consegue evitar esse resquício acinzentado e evitar esse resquício avermelhado trabalhando dessa forma, tá? Já projetando um resultado lá a longo prazo, já evitando que isso aconteça, gente. Tá? É assim que, então, eu trabalho com as duas linhas, não dispenso de forma nenhuma. Eu tenho sempre as duas aqui no meu estúdio, na minha cabine. As duas têm a mesma importância para mim, gente. Nenhuma substitui a outra, tá? Gente, isso. Aí ele tá falando sobre neutralização, tá? Quando a gente vai neutralizar uma sobrancelha que tá cinzinha, levemente acinzentada, gente, a gente não precisa usar o laranja puro, né, para fazer. Por quê? Porque depende do grau de cinza, do quanto mais cinza, mais preto com branco tem ali, né, mais necessita de uma cor quente para aquecer. Quanto menos cinza, levemente cinza, a gente aquece com um castanho já bem aquecido. A gente pode pegar o próprio Shasta, que já é neutro, né, e aquecer com orange, ou a gente pode pegar um Naval Orange, que já é um castanho acinzentado, que está lá no catálogo, na parte de neutralizadores. É um castanho pronto para quem, né, não consegue ainda identificar a proporção do laranja, do Shasta, já é justamente para essa situação. Então, para neutralizar, gente, quanto mais cinza escuro, né, que eu quero dizer, mais chumbada a sobrancelha, aí a gente entra com as cores puras. Levemente acinzentada, a gente não tem necessidade. E para fazer neutralização com apricot, ele é bom porque é aquela sobrancelha que a gente não quer clarear, a gente só quer mudar o tom dela. A gente quer pegar aquela sobrancelha que tá cinza, a gente quer transformar em castanho, mas a gente não quer clarear. A gente não quer deixar ela um castanho claro. E o nosso orange da linha orgânica é luminoso, é bem claro, ele dá essa característica de mais claro o resultado final. Então, esse aqui é muito bom para neutralizar sobrancelhas, por exemplo, de pessoas morenas, que estão com a sobrancelha cinza ou azulada, mas não querem clarear, elas querem ter uma sobrancelha escura, só querem modificar o cinza para o castanho, tá? Em contrapartida, a loira, né, pessoas claras, a gente já entra com esse, por quê? Porque a gente quer, além de mudar de cinza para castanho, a gente quer deixar um castanho claro, aí a gente entra com a linha orgânica.
Gente, isso tudo vocês encontram também no livro da Eli, tá, gente? Vocês encontram aqui, ó. Ó. Gente, tá tudo aqui, ó, as características do pigmento orgânico, inorgânico, hidrofílico, hidrofóbico. A gente consegue identificar tudo aqui, ó, a diferença, a estabilidade que um tem, a estabilidade que o outro tem, a questão da cobertura, né, do pigmento inorgânico dá mais cobertura, do pigmento inorgânico orgânico dá menos cobertura por ser mais luminoso. Tá, gente? Então a gente precisa identificar o tipo de pele da cliente para definir o pigmento que a gente vai usar, tá? Gente, isso aqui é uma bíblia, vou dizer para vocês, isso aqui é uma bíblia, para quem ainda não leu, não estudou, vão comprar. Esse aqui, gente, é a sexta edição, se eu não me engano, tá na oitava ali, ou nona. Esse meu aqui faz tempo e eu comprei ele, gente, quando eu comecei esse mês, tô fazendo 4 anos na área, estou de parabéns, 4 aninhos de micropigmentação e eu comprei ele, gente, logo que eu me formei, fiz meu primeiro curso, né? A gente tem que estudar, tem que ser autodidata, a gente não pode se atentar somente aos cursos que a gente fez, porque lá muitas coisas passam às vezes, né, sem muita indagação, sem muito aprofundamento, e é nesses livros que a gente encontra as respostas que a gente precisa. Pigmento e tem que diluir, Eliane, depende para que tu quer, tá? Eu vou te dizer que eu uso diluente bastante para lábios, tá? Dependendo da técnica, principalmente quando a pessoa só quer uma neutralização, um efeito lip tint, tá? Porque eu não gosto de lábio, Geise, não gosto de lábio com muita tinta, tá? Com muita saturação. Eu gosto daquele efeito mais translúcido. Então, às vezes eu diluo um pouquinho pigmento para lábio. Se tu vai fazer uma shadow, por exemplo, e tu quer essa mesma característica de uma mais translúcida, dependendo da técnica que tu faz, não fica, enfim, trabalha com o pigmento, né? Daí tu dilui um pouquinho o pigmento, diminui a carga pigmentária dele, vai te gerar um resultado mais, digamos, transparente, tá? Só nessas situações, senão não precisa usar, eles têm uma viscosidade perfeita. Outra coisa que me perguntaram também, gente, sobre agulhas, né? O pessoal tem muita dúvida sobre agulha, tá? Porque a gente vê muitos trabalhos que estão sendo feitos com agulhas de uma ponta para tudo, né? Como se não tivesse outra configuração de agulha, tá? Eu uso agulha de uma ponta, dependendo da situação também, tá? Porque a gente sabe que a agulha de uma ponta, ela tem um poder maior de perfuração, né? De implantação ali. Então, dependendo da pele da cliente, gente, não dá para trabalhar com a agulha de uma ponta. Você tem que ser ninja para não fazer, né? Tem que ser... Então, pele madura, por exemplo, gente, eu trabalho com agulha de 3 pontas, porque é uma pele muito sensível, é uma pele muito fácil de tu pesar a mão. Então, eu trabalho com agulhinha de 3 pontas. Tá? Para fazer shadowzinho ou até uma magnum de 5, de 7, né? Vai dar um efeito de sombra. Até porque, gente, senhora, normalmente, elas não querem pixel. A gente que quer, a gente que tem essa exigência artística de cada vez fazer um trabalho mais artístico, mas as nossas clientes só querem uma sobrancelha bonita, às vezes não querem saber o que tu fez, o nome da técnica que tu utilizou, né? Não é assim? Então, gente, a agulha de uma ponta é mais trabalhoso, fazer uma sobrancelha, por exemplo, bem compactada, ou um shadow bem pegadinho, aquele efeito bem marcadinho. Daí não precisa trabalhar com a agulha de uma ponta, gente, vai ficar ali 3 horas fazendo uma shadow. Então, trabalha com agulha de mais pontas, tá? E quanto ao pigmento, não faz diferença nenhuma, tá? Quando eu vou trabalhar com agulha de uma ponta, eu peguei o hábito de trabalhar com a mão bem leve, bem movimentos curtos, velocidade da mão baixa, velocidade da máquina baixa e a agulha também baixa, porque eu tenho muito medo de trabalhar com a agulha de uma ponta. Tem gente que, né, deixa a agulha alta,
não desce quase pigmento naquele movimento ali, naquela shadow, tu fica 2 horas fazendo uma sobrancelha. Não, né, gente? Não dá, tem que usar um pouquinho a cabeça. Uma senhora que era a pele bem dura. Quando a pele é bem dura, não sei o que você chama de pele dura, mas quando a pele é uma pele bem firme, a agulhinha de uma ponta cai bem, né? Porque senão a agulha de 3 pontas, daqui a pouco você não vai conseguir perfurar na profundidade correta ali, né? Então aí dependendo de tipo de pele, a gente usa o pigmento correto, a agulha correta, né? Aquela pele bem de adolescente, assim, aquela pele bem pêssego, assim, gente, bem bonita. Aquela pode trabalhar com a agulhinha de uma ponta, fazer um efeito bem translúcido, né? O pixel bem aparente, nesse caso pode usar o pigmento orgânico, né? Então, aí o pixel vai ficar bem visível. Mas dependendo, gente, do tipo de pele, não adianta querer fazer milagre. Tem que trabalhar da forma... É mais fácil fazer o trivial bonito do que querer incrementar uma coisa que não vai dar certo. A agulha de uma ponta, Amanda, é ótima, só tem que saber trabalhar com ela. Dependendo da situação, como eu falei, dependendo da situação eu acho muito trabalhoso, né? Daí você pode trabalhar com a agulha de um pouquinho mais de pontas. É um trabalho mais pontual, né? Eu gosto muito da agulha de uma ponta quando tem que fazer, por exemplo, a parte de baixo da sobrancelha bem definida, né? Aí é um trabalho que tu consegue fazer com mais pontualidade, daí eu gosto também. Mas aí dependendo do tipo de pele já fica mais difícil. O pixel esfuma, tá, gente? Ele dá uma leve esfumadinha, tá? Todo o pixel não cicatriza, pode até ficar um pontinho lá que outro, aquele que tu pesou um pouquinho a mão vai ficar mais, só que ele vai dar uma expandidinha e ele vai ficar pixel ainda, só que uma sobrancelha, vocês já viram uma sobrancelha, esses dias eu recebi uma cliente aqui, uma sobrancelha em que fizeram um pixel bem profundo. Ficou uns pontão, gente, ficou muito estranho. Então tem que cuidar para trabalhar com a agulha de uma ponta, né? Aquela ideia de fazer pixel, tem que cuidar. O kit essencial. Gente, ó, aí ele bem lembrado, amiga, olha. Kit essencial da Nuance. Gente, a gente tem a linha inorgânica, essa aqui é a linha inorgânica, tem as cores principais, temos aqui um fixador e um diluente. Tá? Um finalizador e um diluente, tá, gente? Esse kit tá valendo muito, muito, muito a pena. Vale muito a pena, porque vem, ó, pra quem ainda não utiliza os pigmentos da Nuance, é uma boa hora de adquirir o kit, tá? Porque tu consegue comprar com preço bem bacana. Eu tenho certeza que é só experimentar e depois vocês vão correr lá e comprar mais, tá? Então, o kit. Nós temos também a linha orgânica e a linha para lábios. Tá? Também tem para lábios a linha orgânica e a linha inorgânica. Vocês adquiram lá no site da Eliana Giaretta, lá, né? O loja.Eliana Giaretta. Então, vocês encontram lá. E no site também da Nuance Pigments. O valorzinho tá muito, muito bom, gente. Muito, muito bom. Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou colocar ali no... Eu vou ver se eu acho os meus procedimentos cicatrizados, alguns ali, vou colocar para vocês lá nos stories para vocês conferirem o resultado cicatrizado da misturinha que eu falei para vocês que é possível fazer, ou até mesmo de alguns que eu usei só o orgânico e só o inorgânico, tá? Gente, mais alguma pergunta? Daqui a pouco a live vai encerrar. A venda dos kits foi um sucesso, né? E graças a Deus o pessoal adquiriu bastante. Com certeza vão passar a usar Nuance. Deixo salvo assim a live. O valor do kit, gente, tá R$260, todos aqueles pigmentos. Gente, alguma mais perguntinha? Obrigada, obrigada. Gente, vocês gostaram? Consegui sanar as dúvidas de vocês?
Os inorgânicos são mais... Eu gosto, tá, Claudineia, né? Perguntou sobre os inorgânicos em pele madura. Eu gosto por quê? Porque as pele madura, normalmente as pessoas mais velhas, né? Elas têm um metabolismo já bem desacelerado. Isso faz com que o pigmento fique mais tempo na pele, sofrendo aquelas reações de cores. Tá? E normalmente se a gente botar pigmento orgânico e ele ficar por muito tempo na pele, porque, gente, o pigmento orgânico, ele é fotossensível, mais do que o inorgânico. Por isso que ele apresenta essa característica de desbotar mais rápido, de ficar mais transparente, porque ele odeia sol. Então, gente, outra coisa, pessoas que moram no litoral, gente, usem pigmentos inorgânicos, vai permanecer com a cor mais bonita por mais tempo. Quem usa pigmento orgânico, peça que usa filtro solar. Tudo isso, gente, são coisas muito consideráveis para manter a micro bonita. Tá? Em pessoas de pele madura eu utilizo pigmento inorgânico porque elas não têm um metabolismo acelerado o suficiente para eliminar aquele pigmento em 1 ano e meio, 2 anos. Então, para evitar aquele resultado acinzentado, de uma cor já desbotada, sem vida, eu utilizo o pigmento inorgânico para ele ir embora mais rápido, para dar ajudinha, tá bom? Pode usar protetor, claro, o protetor solar, gente, ele é bem-vindo em qualquer situação, mas principalmente em cima do pigmento orgânico, gente. Ele detesta sol, o pigmento orgânico odeia sol, ele desbota muito rápido. O nosso amarelo da composição orgânica vai embora muito rápido se a pessoa não cuidar o sol. As tintas são 5 ml do kit, tá, gente? Ela vem um pouquinho reduzida, mas é bem pouquinho mesmo. Esses dias eu abri um kit, passei a usar ele e eu fiz muitos procedimentos com um frasquinho, gente. Então, tá valendo muito a pena. Tem a mão pesada, o inorgânico melhor, então sim. Tá? O inorgânico, para quem tem a mão pesadinha, gente, ele também é bom para quem é iniciante na área, justamente por isso, por ele apresentar uma característica mais aquecida, ele já, se colocar ele em profundidade, ele vai resultar, mesmo que em profundidade, ele ainda vai refletir uma cor menos fria do que o pigmento orgânico, tá? Então, pigmento orgânico, para quem já tem uma mão bem ajustada, já tem um domínio de peso de mão muito grande, e o pigmento inorgânico para quem ainda está ajustando o peso da mão também é legal, tá? Usem pigmento inorgânico também para quem é iniciante na área. Ah, o jaleco, gente, olha que lindo. Olha que lindo o jaleco. Peçam aí para vocês o logo da Nuance para vocês estamparem o jaleco de vocês também. Peles claras, vocês indicam orgânico? Depende, amor, se for uma pele clara avermelhada, aí pode usar o orgânico, justamente para dar neutralidade, né? O orgânico tem a tendência de ficar frio, então usa um pigmento mais frio. Agora, se a pessoa tem uma pele clara, porém é uma pele acinzentada ou azulada, que isso existe muito, gente, a gente tem que conseguir compreender temperaturas de pele, gente, não tem só a ver com a cor do cabelo, tá? Daí eu uso o pigmento inorgânico se a pessoa for uma pessoa clara, mas de pele acinzentada, tá? A minha sobrancelha, gente, eu usava pigmento orgânico, eu tenho a pele oleosa pra caramba e a minha sobrancelha estava bem acinzentada. Eu fiz despigmentação e hoje eu tenho pigmento Timor na minha sobrancelha, tá? Porque depois que eu passei a usar, fazer nas minhas clientes, eu também quis pra mim esse pigmento. Quem fez a minha sobrancelha foi a nossa colega Protim, Tete Shazad, e eu adorei depois com o pigmento inorgânico. Pele muito oleosa, gente, também tem a predisposição a cinzentar, a gente sabe disso, né? Todo mundo aí já trabalhou. As minhas clientes, gente, são muito ecléticas, assim, é pele de tudo que é jeito, então eu tenho que trabalhar com as duas linhas, porque não adianta, a gente tem que, que nem eu falei, isso não é roleta russa, gente, horas vai dar certo e horas não vai dar, tá? A pele oleosa tem a predisposição a cinzentar o pigmento, a desbotar muito rápido e a ficar uma cor muito feia, então saibam trabalhar com pigmento inorgânico nesse tipo de pele. Pode misturar? Pode misturar.
Peles negras, gente, sempre inorgânico, vai dar aquela característica de castanho avermelhado lindo, se não sempre pele negra, subtom de pele negra é azul, gente, daí azul com preto, que cor que vai dar azul, vai dar preto, vai dar cinza, usem pigmento inorgânico em pele negra, ficam lindos, vocês não vão se arrepender, vai voltar aquele fio, vai voltar castanho, não vai voltar chumbado, não vai voltar cinza, a shadow vai voltar um castanho lindo, tá? Em pele morena, inorgânico, fototipos altos, inorgânico. Gente, alguma pergunta? Oi, amiga! Recém tava falando da sobrancelha que você fez em mim, todo mundo gostou. Maravilhosa você! Gente, alguma pergunta a mais? A live vai cair, tá? Eu preciso encerrar, gente, antes que caia para poder ficar salvo ou não. Tô perdida agora, andou mudando algumas. Gente, ó, esse aqui é o catálogo da Nuance, tá? Vocês conseguem ver de forma bem fácil e simplificada os pigmentos, tá? Ó, aqui nós temos a linha orgânica de pigmentos, aqui nós temos os nossos neutralizadores, ó, gente, aqui tá o apricot, tá? Também, aqui os nossos lábios, cores de lábios, os nossos inorgânicos, tá, gente? E as cores geradoras. Então, tá aqui diz pra que técnica utilizar, pra que tom de pele, pra que fototipo, tá tudo aqui, gente, muito, muito fácil de assimilar. Então, peçam o seu catálogo aí, quem não tem ainda. Peçam, entrem nos grupos do Telegram, no grupo do Whats, peçam no direct, peçam no meu também, não tem problema, eu envio para vocês. Alguma dúvida, gente? Vai ter sorteio, Eli? Sério, hoje? Rose, você pode entrar em contato ali com a Eli sobre o livro, tá? Entra em contato ali com ela, que ela vai conseguir, que ela vai te responder ali. Alguma outra dúvida, gente? Ah, então tá, gente. Então vai ter sorteio, ó, uma surpresa. Mas, Eli, quem é que vai sortear? Sério? Tá no post, gente. Eu não vi. Achei que hoje não ia ter sorteio. Quer o catálogo? Giovana pode pedir pra mim ali no direct que eu mando pra você. Gente, tem bastante gente entrando agora, que pena, não consegui assistir desde o início, eu vou deixar a live salva, tá? Podem pedir, gente, o catálogo, vocês podem pedir ali no direct da Nuance mesmo, tá? Que a gente envia pra vocês, ou vocês podem pedir pra mim também. Qual a cor da Nuance uso para neutralizar sobrancelha chumbada, tá? Assim, você pode usar o apricot, tá? Ou você pode usar o orange, se é chumbada realmente, se ela está bem cinza, tá, gente? Aliás, se ela tá muito, muito, muito chumbada, com muita saturação, gente, é até caso de despigmentação, né? Mas, vamos supor que ainda tenha salvação essa sobrancelha, que a gente ainda consiga neutralizá-la, transformar ela num castanho, a nossa cliente não se importa de ficar uma sobrancelha um shadow bem fechadinho, se é esse efeito que ela gosta, a gente tem essas duas situações. A gente tem o apricot, que é indicado para sobrancelhas chumbadas em morenas, que elas não querem que a sobrancelha fique um castanho claro. E a gente tem o orange,
que ele tem um poder, tem bastante amarelo na composição dele. O nosso amarelo da linha orgânica é o amarelo canário, é aquele amarelo bem luminoso, bem claro. Então ele clareia o pigmento além de transformá-lo em castanho. Indicado para os tons médios, então, castanho médio e claros, tá? Nessas duas situações em que a gente neutraliza cores cinzas e azuis, tá? Extremamente cinzas e extremamente azuis. Gente, Eli, eu vou pedir para alguém fazer o sorteio então para mim, porque eu não tenho. Deixa eu ver aqui, gente. Alguém poderia fazer o sorteio para mim? Eu que agradeço, gente, a participação de vocês. Foi um prazer poder contribuir um pouquinho, né? O que eu falei pra vocês realmente é o que eu faço no meu dia a dia e que tem dado muito certo. Então, né, não é só blá blá blá, não é só teoria, é prática mesmo. Eli, tem como você fazer o sorteio? Alguém mais do ProTeam está aí? Possa me ajudar a fazer o sorteio? Tá. Quando eu prefiro usar os pigmentos orgânicos, gente? Né, eu acho que a Vanessa entrou agora há pouco. Eu prefiro usar pigmento orgânico, justamente por ele ter essa característica de degradação diferente, em peles em que tem predisposição a esfriar o pigmento, tá? Nesses casos eu uso o pigmento orgânico. Tem o contrário, né? Eu uso pigmento inorgânico nesses casos, tá? Ô Eli, eu posso te adicionar aqui para você me ajudar com o sorteio? Gente, eu acho que eu vou ter que encerrar um pouquinho para salvar essa live e entrar de novo, tá? Porque senão vai cair. Aí eu entro para fazer o sorteio. Pode ser? Ó, já tem gente que diz que já tá usando os inorgânicos, né? Ó, então tá certo. Vamos aproveitar o que tem de bom aí no mercado, né? E usufruir. Gente, eu vou encerrar a live porque ela vai cair, tá? E salvar, e depois eu entro pra gente fazer o sorteio então, tá bom? Certo? Já volto.